Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 30 de julho de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal, a gente observa então que o gráfico semanal não se movimentou muito em relação ao dia de ontem, tá? Então a gente vai acompanhando ele durante essa semana e a gente vai tentando entender como é que ele vai finalizar a semana, tá ok? O diário, o diário a gente consegue ver que a gente teve uma movimentação aqui, ó, um candle positivo, e depois ele acabou cedendo no final do dia. Então a gente praticamente fechou com 2 dias aqui, com um cenário bem indeciso. Um ponto que chama atenção, não sei se vocês estão lembrados que eu havia falado no estudo de ontem, chamado a atenção para essa média de 200 períodos aqui, ó. Então a gente observa que o preço do diário, ó, ele passa da média de 200 períodos, porém ela não consegue voltar para baixo desse ponto ainda, tá? Então, para mim continua sendo um ponto relevante que a gente vai ter que observar como ele vai se comportar no dia de hoje. Outra coisa que eu vou chamar a atenção, a gente tinha uns pontos mais fortes marcados aqui no gráfico e a gente vê que ele respeitou justamente esse primeiro ponto mais forte aqui de resistência. Por que que essa resistência se tornou pertinente agora? Porque é o conceito de bipolaridade, né? A gente tinha aqui um fundo que estava com dificuldade de passar dele. Aí a gente passou desse fundo rompendo o 137 com a 141, certo? Então rompeu aqui na 142 e agora esse antigo suporte ele passa a virar uma resistência. Isso entra naquele conceito de bipolaridade, tá? Se a gente olhar mais para trás aqui no gráfico, ó, a gente vai entender que em outros momentos também houve uma certa briga na região, tá vendo? Então é uma região bem pertinente, tá? Por isso que tem duas marcações ali, porque também conflui com outros fundinhos, com outros topinhos do lado esquerdo do gráfico, tá? Então o diário está ficando um pouco indeciso, vamos ver como ele vai se comportar hoje. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aí seu curtir. Vou pedir que você compartilhe com os amigos também. Se puder deixar um comentário, tá ok? E lembra de se inscrever no canal, né, para que você não perca nenhum conteúdo novo. Lembra de ativar aquele sininho lá que você sempre vai estar recebendo as novidades. Ó, o que que chama bastante atenção aqui, ó? Eu tinha falado no estudo de ontem que eu esperava uma correção ali na faixa de 50%, mas que ele teria a possibilidade de buscar 618 ou até mesmo ficar entre as retrações de 618 e 76,4. Se a gente pegar o topo da movimentação com o fundo que ele deixou, a gente vai ver que ele bateu bem no 618. Ó. Ele ficou bem ali entre 618 e 76,4. Então ele chegou a violar um pouquinho o 61,8. Mas ele chegou naquela região que eu tinha destacado e essa região ele sentiu dificuldade, certo? Então a gente vê que tem aqui, ó, esse outro fundinho aqui que acaba batendo um pouquinho com esse topo que ele deixou aqui, ó, no dia de ontem, tá? Então ele basicamente só deu uma violada ali e acabou já falhando, não conseguiu dar continuidade, certo? Então, agora a gente tem duas coisas para serem analisadas, tá, pessoal? Primeira coisa, a gente vai avaliar a retração oposta do movimento. O que que seria isso? Eu vou pegar aqui uma retração de Fibonacci, pegar no topo do movimento que ele deixou agora e vou levar para o fundo. Isso aqui, que isso aqui nada mais é o que? Para a gente ganhar previsibilidade do que o preço possa estar fazendo, tá?
Então, como ele fez esse novo topinho agora, ele pode buscar uma correção entre 50, 618 ou até mesmo em 76,4. Mas por que eu estou chamando atenção disso? Estou chamando atenção para vocês porque ele está entrando agora numa região de compra da retração oposta. Ou seja, vou marcar aqui para vocês entenderem. Toda essa região de 50 até 76,4 aqui é uma região que eu entendo que seja pertinente de a gente montar compras. E por que a gente estaria fazendo compras nessa região? Primeiro, porque ele poderia estar finalizando esse movimento de correção. E lembrando que a região, então a região é toda essa área aqui do retângulo. Se ele deixar um bom sinal, eu entendo que é interessante fazer uma compra, porque a gente buscaria a formação do pivô, certo? Então a compra aconteceria dentro dessa região de compra. Então ela pode ser aqui no 618, pode ser lá no 76,4, ou pode até mesmo já partir daqui, porque ele tocou no 50%. Então, se ele de fato já quiser dar continuidade daqui, ele já pode ir embora daqui mesmo, tá? E aí a gente buscaria então esse movimento de pivô, certo? É esse movimento que eu estou enxergando, caso ele queira ir para cima, tá? Pode ser que ele abra o dia um pouco mais volátil, ou possa ser que o mercado já quer forçar para baixo, e isso é plenamente possível, tá? Por quê? Porque ele fez uma correção da perna e aí parou no 618. Então, olhando pelo ângulo da venda, o que que acontece? A gente esquece tudo isso aqui e entende que pelo ângulo da venda ele vai fazer isso aqui, ó. Ele fez uma perna, ele corrigiu e agora ele vem fazer continuidade. É isso, certo? E aí ele faria um pivô de continuidade aqui nos 60 minutos e aí poderia ir lá buscar os próximos suportes em relação ao gráfico. Tá ok, pessoal? Então isso é plenamente possível. Olhando aqui para a projeção, ó, então a gente pegando o topo, pegando o fundo, pegando esse topo que deixou ontem, aproximadamente a região ali 100% seria no 131.580 e 1.618 da projeção ali na casa dos 130.035, tá? Então são esses alvos que eu vejo para baixo, caso ele arme esse movimento para baixo. Se ele armar o movimento para cima, a gente pode projetar também. Aí o que você faz? Você usa a ferramenta de projeção, pega aqui no fundo até o topo, e aí de acordo com a região que ele parar, você projeta. Então se ele parar aqui mesmo, a gente já marca aqui para projetar. Se ele parar um pouquinho mais abaixo, a gente para e clica. E aí a gente observa quais são os alvos para cima. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu estou vendo para os 60 minutos aqui. É um cenário um pouco mais dual aqui, né? A gente não tem como ter certeza do que ele vai fazer. Obviamente a gente nunca tem certeza do que o mercado vai fazer. Mas aqui a gente tem essa possibilidade de trabalhar com compras ou vendas de acordo com o comportamento dele. Ó, se a gente olhar para o 15, então o que o 15 minutos fez, né? Ele marcou o fundo, como a gente tinha falado no dia de ontem, ó. E aí, ó, ele começou a desenvolver um movimento ascendente, ó. Então, né, ele acaba perdendo um pouquinho o fundo aqui, mas depois ele vai se desenvolvendo, ó. E aí uma coisa que me chamou a atenção, foi bem interessante, foi essa média aqui de 72 períodos, porque foi uma média que ele estava com dificuldade de passar. Então, havia uma grande possibilidade dele se enroscar por aqui, então, ou seja, ele não ter sucesso, não ter êxito de passar dela. Porém, desculpem, porém ele ficou um tempo ali nela e depois conseguiu desgarrar, conseguiu entregar um movimento de continuidade. E aí foi onde ele chegou ali na resistência e ali ele começou a sentir e começou a entregar uma correção, certo? Então agora a gente precisa observar que, para mim, no meu ponto de vista, ele não pode mais perder esse fundinho aqui, tá? Deixa eu marcar de uma outra forma para não gerar confusão futura. Ó, ele não pode perder esse fundinho aqui. Para mim, se ele perde esse fundinho aqui, aí complica um pouco
para as compras, tá? Porque a gente começa a observar que o 15 minutos começa a mudar comportamento. Então, entender que também uma possível falha de topo, ou seja, o que seria falha de topo? Ele ir lá testar o topo de ontem e falhar, a gente também habilita aí a possibilidade de a gente estar trabalhando com vendas, tá? Então, ou seja, pensa aqui que ele dá uma puxada, ó, e ele falha ali, certo? Então, um movimento que me agradaria seria ele fazer um zigue-zaguezinho aqui, não conseguir mais testar topo, e aí possivelmente ele comece a desenvolver movimentos descendentes. Isso se ele vir para o topo, tá? Caso ele não venha para o topo, ou às vezes ele até vem, mas ele já para aqui no meio do caminho, ele já não tem força para chegar lá. Então, de repente, aqui já vale eu testar uma venda, porque ele poderia mudar o comportamento. Então, para mim, esse fundo aqui, ó, que é a mínima de ontem, se tornou bem pertinente dentro desse movimento, tá? Se a gente pegar aqui, ó, a retração oposta até lá na mínima, olha lá, ó, a gente vai ver que a região de fundo que ele deixou aqui, ó, na mínima, é o 76,4, ou seja, é a última retração de movimento também. Então ali de fato é uma região bem pertinente que ele pare. Pensando no movimento só de ontem, aí você entende que ele já está num ponto bem interessante para montar compras, que ou seja, se a gente pensa só na retração do dia de ontem, ele já chegou no 618. Ou seja, chegou no 618, a gente está na retração oposta. Então, para mim aqui, é muito pertinente montar uma compra, tá? Montar uma compra e aí buscar esse rompimento de topo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã!